Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, então nós estamos aqui hoje para tratar das provas, né? Seguindo tratando das provas com relação à teoria geral e também com relação às espécies da prova. A gente parou ali naquele quadro que nós estávamos fazendo, né? Bom, antes de continuar, eu queria dizer para vocês que eu estou utilizando este livro aqui, do professor Humberto Dalla Bernardino de Pinho, o glorioso livro do professor Fred, e também, claro, o livro do professor Marinoni Arenhardt, Daniel Mitidiero, Curso de Processo Civil, volume 2. Bom, a gente tinha feito aquele quadro, né? Bom, e no final da última aula, antes do feriado, né, enfim, foram vários feriados nesse semestre, nós tínhamos falado acerca da teoria da prova, teoria dinâmica ou teoria estática da prova. Nós fizemos algumas considerações acerca da teoria estática, dissemos que a regra geral do CPC é da teoria estática, ou seja, se o autor alegou, o autor tem que provar. Ao réu, cumpre alegar o quê? Fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. Essa, então, é a regra geral da teoria estática. Quem alega tem de provar o que alega. A teoria dinâmica, por sua vez, ela gera uma inversão deste ônus probatório. Ou seja, a carga deixa de estar sobre os ombros de quem alega e passa para os ombros da outra parte. De que maneira isso ocorre? De três maneiras. Ela pode ser, a inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo juiz. Quando ela for determinada pelo juiz, ela vai ser a inversão chamada ope iudicis. Soletrando para vocês, O-P-E-J-U-D-I-C-I-S, ope judicis. E onde que está previsto essa inversão? No artigo 373, parágrafo 1º e parágrafo 2º, primeira parte. Vamos lê-los. Artigo 373, parágrafo 2º e parágrafo 1º, segunda parte. Vamos achar aqui o artigo 373. Olha lá. O ônus da prova incumbe. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus em que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º do 373. A decisão prevista no parágrafo 1º desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O que o parágrafo 2º está querendo dizer? Se eu admito a inversão do ônus da prova, porque a parte que primeiro deveria alegá-lo, a prova para ela se torna totalmente difícil ou muito difícil de ser produzida, eu não posso pegar esse encargo e colocar nas costas do outro, colocando em situação também difícil, de maneira que ele jamais conseguirá se desincumbir. Por isso que essa inversão deve ocorrer de maneira justa. Se eu tiro a incumbência de uma parte, que já era difícil de produzir essa prova, eu não posso deixar transferir esse ônus para outra parte e também deixá-la em posição insuportável, incapaz de se desincumbir do ônus da prova. Se desincumbir do ônus da prova significa o quê? Satisfazer a prova, cumprir a prova. Eu me desincumbi desse ônus, eu cumpri esse ônus, eu me livrei desse ônus. É isso que significa desincumbir. Então o 373, parágrafo 1º e parágrafo 2º trata da inversão do ônus da prova ordenada pelo juiz.
ou seja, op judicis. Mas existem ainda outras duas maneiras de se realizar a inversão do ônus da prova. A segunda maneira é a inversão dita como legal, ou seja, não é o juiz quem valoriza a possibilidade de inversão ou não, é a própria lei que determina essa inversão. Isso está lá no artigo 38, parágrafo 6º, no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, entre outras hipóteses que a lei também determina a inversão do ônus da prova, e também as hipóteses da CLT, a Convenção Coletiva Consolidação das Leis do Trabalho, em que presume-se a verdade em favor do trabalhador. Existe então a presunção legal e a previsão legal de inversão do ônus da prova. Essa presunção e essa inversão então se ocorre op legis, ou seja, por conta da legislação, é a própria lei, não o juiz no caso concreto, a própria lei já determina a inversão do ônus da prova. E a terceira e por fim maneira de inversão do ônus da prova é aquela que é convencionada, acordada entre as partes, ou seja, no artigo 373, parágrafo 3º e parágrafo 4º, o que diz lá? 373. O ônus da prova incumbe a distribuição diversa do ônus da prova. Estou lendo o parágrafo 3º do 373. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. Ou seja, em contrato, em algum acordo, no próprio processo, em audiência de conciliação ou instrução. Pode ser convencionado entre as partes. Por exemplo, eu estou litigando com a Vanessa. Espero que a Vanessa esteja aí hoje. Chega na audiência de conciliação e fala: Vanessa, vamos definir o seguinte: você prova isso, eu provo aquilo. E daí a gente distribui então o ônus da prova. Ou então eu estou fazendo um contrato com a Thaís. Faço um contrato com ela e deixo claro lá em uma das cláusulas que, havendo alguma dissidência desse contrato, necessidade de rescisão, quem vai provar tal fato será ela, quem vai provar tal fato serei eu, enfim, a gente distribui o ônus da prova. Essa distribuição entre as partes, segundo o parágrafo 4º do CPC, artigo 373, parágrafo 4º do CPC, ela pode ocorrer antes ou durante o processo. Depois do processo não pode ocorrer, porque não teria sentido, né? O processo acabou, para que eu vou ficar me preocupando com o ônus da prova? Então, retornando, a prova pode ser invertida, o ônus da prova pode ser invertido pelo juiz, op judicis, de acordo com os artigos que nós citamos ali, deem uma olhada no 373 e 374. Pode ser invertido op legis, ou seja, a legislação obriga a inversão do ônus da prova, como nos casos do Código de Defesa do Consumidor, CLT, etc. Ou pode ser invertido por convenção das partes. Também está no CPC 373, parágrafo 4º. Ok? Bom, gente, uma vez resolvida a questão da inversão do ônus da prova, é necessário que nós tratemos algum tempo sobre as provas ilegais. As provas ilegais são aquelas produzidas de alguma maneira que ofendem o ordenamento jurídico, seja o ordenamento jurídico material ou o ordenamento jurídico processual. Então nós temos, na verdade, o gênero das provas ilegais. O gênero das provas ilegais. Provas ilegais, então, portanto, constituem um gênero. Se é um gênero, há de haver as espécies. E as provas ilegais, como gênero, possuem duas espécies de provas ilegais: as provas ilícitas e as provas ilegais ilegítimas. Então eu tenho o gênero, provas ilegais, e duas espécies: provas ilícitas e provas ilegítimas. As provas ilícitas são aquelas produzidas com a ofensa de direito material.
Quando a gente pensa na ofensa de direito material, à luz da teoria geral das provas, o que nós temos de ter em mente são os direitos constitucionais, as garantias individuais trazidas pela Constituição. Ao que tudo indica, as cláusulas pétreas do parágrafo do artigo 5º, entre outros direitos fundamentais do indivíduo, limites do Estado, da atuação estatal e do outro particular na vida, na esfera jurídica do outro cidadão. Quais são esses direitos, então, afinal de contas? O sigilo, direito ao sigilo, a confidencialidade, a intimidade, a vida privada, a própria vida ou a saúde, ou seja, ninguém pode ser coagido a produzir prova. Colocar uma arma na cabeça de algum cidadão e fazê-lo confessar. Há uma ofensa à integridade física e à saúde. Eu não posso violar a correspondência, eu não posso, sem ordem judicial, colocar dispositivos eletrônicos de gravação, seja de conversa ou de imagem desse indivíduo. Por quê? Porque esse tipo de prova produzida viola o quê? Viola direito material. Direito material calcado em garantias constitucionais. Então essas provas ilícitas constituem uma espécie das provas ilegais produzidas com ofensa ao direito material. Certo? A outra espécie são as provas ilegítimas, como eu disse. E as provas ilegítimas, elas ferem o ordenamento processual, ou seja, não se trata do conteúdo da prova, mas sim a maneira pela qual ela foi produzida no processo. As provas ilegítimas, portanto, são espécie do gênero provas ilegais, obtidas de maneira lesiva ao ordenamento processual. E de que maneira a produção dessas provas fere o ordenamento jurídico processual? Elas não respeitam, sobretudo, a ampla defesa e o contraditório. Provas produzidas sem que a outra parte pudesse manifestar-se sobre elas são provas ilegítimas. Pensemos então no exemplo da perícia produzida sem que fosse dado à outra parte ou a qualquer das partes a oportunidade de realizar perguntas ao perito, de produzir quesitos, essa é a palavra técnica correta, produzir quesitos para que fossem respondidos pelo perito. Um outro exemplo, uma prova testemunhal em que todas as perguntas do autor ou do réu para a testemunha foram indeferidas. Eu tento perguntar alguma coisa em audiência, Vossa Excelência diz não, indefiro. Que prova é essa? Em que eu não posso perguntar nada para a testemunha. Então, essa prova também é ilegítima. Ilegítima por quê? Porque fere a dinâmica processual da ampla defesa e do contraditório. E agora vem, uma vez que nós já definimos o que é prova ilegal, o gênero e suas espécies, prova ilícita e prova ilegítima, nós temos a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Já ouviram falar na teoria dos frutos da árvore envenenada ou não? Acho que já ouviram, né? Se não ouviram, o que significa? Significa que alguns entendem que uma vez obtida a prova ilícita ou ilegítima, todas as provas que dela decorrerem são ilegítima ou ilícita. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Por que a árvore envenenada? A árvore é a prova que foi obtida de maneira ilícita ou ilegítima. As demais provas originadas dessa árvore envenenada, ou seja, os seus frutos, também deveriam, segundo parte da doutrina, não ser aceita. Por quê?
Porque a origem é podre, é envenenada. Logo, não pode ser aceita também. Não existe uma uniformidade doutrinária acerca do assunto. Essa teoria dos frutos da árvore envenenada, ela compreende duas doutrinas, duas correntes doutrinárias com relação à sua aplicação. Parte da doutrina entende que essa teoria do fruto da árvore envenenada, ela deve ser aplicada de maneira absoluta, ou seja, nenhuma prova, em hipótese alguma, advinda de outra prova produzida ilícita ou ilegitimamente, deve ser utilizada. E uma outra parte da doutrina aplica ou considera a aplicação da teoria relativa da teoria da teoria dos frutos da árvore envenenada, a aplicação relativa dessa teoria, dizendo que o princípio da proporcionalidade deve agir e o juiz deve valorar, caso a caso, essas provas eventualmente produzidas de maneira ilícita ou ilegítima. Vamos tentar dar um exemplo então. Digamos que na tentativa de se obter uma prova com relação a determinado fato, você arme uma emboscada para que o teu algoz, para que o teu adversário fale sobre um terceiro. Então, você é o A, você quer processar C, só que você não tem como chegar perto de C. Então você chama o B para conversar, para que ele fale desse fato e então e gere algum tipo de prova com relação a C. Nessa emboscada, acaba que B fala algo contra ele mesmo, da sua relação, e ele confessa. Nós temos duas relações probatórias. A teoria que aplica, a doutrina que aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada de maneira absoluta, não vai considerar nada, até porque essa confissão foi obtida de maneira ilícita, ilegítima, e tudo que dela advier não pode ser utilizado. Parte da doutrina que considera a aplicação relativa da teoria dos frutos da árvore envenenada vai dizer que o princípio da proporcionalidade me permite utilizar, sim, essa outra prova, ainda que a origem dessa prova tenha sido ilícita. Esses teóricos que admitem a utilização relativa da teoria dos frutos da árvore envenenada, eles consideram o quê? Que deve ser colocado na balança o bem tutelado, o bem da vida processual que está sendo tutelado. O que vale mais nesse caso concreto? Proteger as provas produzidas de maneira legal ou o bem da vida que está sendo tutelado? Pensemos no exemplo da gravação lá do presidente Temer. O que vale mais? Respeitar a prova produzida de maneira ilegal e não admiti-la em hipótese alguma? Ou, tendo em conta que se trata do presidente da República e da importância que uma figura como presidente da República tem e da sua reputação e da sua conduta ser ilibada, por conta desse fato eu posso considerar a hipótese de levar essa prova adiante e ela ser válida num processo. Isso tem que ser pesado, então, durante o processo, no caso concreto. É lógico que isso não ocorre para aqueles teóricos que propõem a utilização de maneira absoluta da teoria da árvore envenenada, dos frutos da árvore envenenada. Essa ponderação só vai ser realizada nos casos em que estivermos tratando da teoria relativa, aplicação relativa da teoria dos frutos da árvore envenenada. Mas esses teóricos da
da teoria relativa, da aplicação relativa, eles estabelecem critérios objetivos para essa fundamentação. Esses teóricos da teoria dos frutos da árvore envenenada, que eles propugnam que deve ser aplicada essa teoria de maneira relativa, ou seja, eu posso em alguns casos utilizar as provas ilícitas, estabelecem alguns critérios para essa utilização, quais sejam: 1. A gravidade do caso, justamente isso que nós falamos agora, em se tratando da possibilidade de culpar ou processar ou retirar do poder um presidente da República. Um exemplo. Será que a prova obtida ilicitamente deve ser considerada? Esse é um dos critérios, a gravidade do caso. Segundo, a índole da relação jurídica controvertida. Os autores vão dizer assim: se for uma causa, o que está querendo dizer nesse critério? Se a causa for relevante da perspectiva social, econômica ou política, é possível que eu valore a utilização ou não da prova obtida ilegalmente, mas vai depender da índole da causa. Digamos que eu tenha uma prova, a tua causa mesquinha, num divórcio, cotidiana, prosaica, num divórcio, ou então numa ação de inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, não inclui aqui. O que esses autores estão querendo dizer com a índole da relação controvertida é o seguinte: digamos que seja obtida através de violação de correspondência a prova de que uma grande empresa multinacional está jogando mercúrio, ou seja lá qualquer um metal pesado, na nascente de um dos maiores rios do Brasil. Será que a índole dessa causa e a gravidade do caso permitem a utilização de uma prova ilícita? Segundo os doutrinadores da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada de maneira relativa, nesse caso sim. A outra hipótese de aplicação da teoria de maneira relativa seria a dificuldade do litigante em provar suas alegações por outro meio que não o ilícito, ou seja, eu, autor, não tenho como provar o que eu estou alegando, a não ser por meios ilícitos. Eu jamais vou conseguir as provas que eu preciso, se não por meios ilícitos. Nesses casos, em que o outro tipo de prova é impossível, essa doutrina que propugna e propõe a aplicação relativa da teoria dos frutos da árvore envenenada admite então que essas provas podem ser utilizadas. E, por fim, o vulto do dano causado, a grandiosidade, a extensão, o tamanho do dano causado. Na verdade, se vocês repararem bem, todos esses critérios estão entrelaçados, né? A gravidade do caso, a índole da relação jurídica controvertida, a dificuldade do litigante em provar suas alegações, o vulto do dano causado. Todos esses critérios, eles denotam uma preocupação com a coletividade, com o interesse público. Ou seja, algo que transcende o embate entre duas partes apenas. A e B, cobrança de dívida, divórcio, acidente de veículo. Nessas causas, entre aspas, mesquinhas, ou cotidianas, ou prosaicas, não seria admissível então as provas ilícitas. Porém, nessas causas de grande vulto, de índole jurídica ampla, cujo dano seja também vultoso, esses doutrinadores admitem a utilização de provas ilícitas. Quero crer que eles têm razão. E me parece que, assim como a confissão não é uma garantia absoluta de pena, a ilegalidade de determinada prova, por si só, não deve rechaçá-la do processo. Deve o juiz perpassar esses critérios quando diante de uma situação de utilização de provas ilegais. Então você, na qualidade de juiz, está lá julgando um caso gigantesco, o caso da Samarco, contaminou o Brasil inteiro quase. Aí você se depara com uma prova produzida ilegalmente. Você, juiz, vai fazer o quê? Vai considerar a gravidade do caso,
a índole da relação jurídica, se existe outra possibilidade de produzir aquela prova ou não, e também o vulto do dano causado, para daí você dizer para as partes se você vai ou não vai utilizar aquela prova. Bom, gente, ainda sobre a teoria geral da prova, falta para a gente falar sobre a prova indiciária e também sobre alguma pequena parte sobre as fases da produção probatória, que nós já falamos um pouco, e os poderes probatórios do juiz. Sobre a prova indiciária, muito rapidamente, como o próprio nome já diz, ela não constitui uma prova cabal do fato em si. A prova indiciária, ela gera um conjunto de indícios através do qual o juiz presumirá ou não a ocorrência de um fato. A prova indiciária, por exemplo, ela serve então para que o juiz presuma a ocorrência ou não de um determinado fato. Um exemplo para ficar mais claro. Digamos que você é contratado por uma senhora ou por um senhor para fazer a divisão dos bens adquiridos na constância de um relacionamento. Só que esse relacionamento nunca foi oficializado. Trata-se então de um reconhecimento de uma união estável e já em seguida a dissolução dessa união estável e a partilha dos bens. Se eu não tenho a prova documental cabal da união estável, que seria uma declaração, uma escritura pública de união estável, eu tenho que formar provas indiciárias de que essa união estável ocorreu. Como assim provar provas indiciárias? Testemunhas podem comprovar que eles conviviam na mesma residência, que eles dividiam as despesas, mas essas testemunhas não serão capazes de provar que existia uma união estável conforme a lei ordena através de uma escritura pública. Comprovantes de compra de bens datados durante a união também serão provas que darão indícios de que essa união existiu e de que bens foram adquiridos ao longo dessa união. Então a prova indiciária é aquela que não faz prova cabal do ocorrido, mas reúne indícios suficientes para que o juiz se convença de que determinado fato ocorreu. A doutrina vai chamar, conhecido o indício como fato secundário provado pelo magistrado. Conhecido o indício, entre parênteses, fato secundário provado pelo magistrado, ele, o magistrado, desenvolve o raciocínio e estabelece uma presunção do fato primário. Então, o fato secundário seria o quê? As notas fiscais de compra de determinados bens. As testemunhas e os relatos de que o casal vivia na mesma casa, de que faziam churrascos, festas, tiveram filhos. Essas provas são indiciárias de que existiu uma união estável de um determinado período até determinado período, o que vai então possibilitar que você, na qualidade de advogado, peça a divisão dos bens adquiridos na constância dessa união estável. Ok? Então, essa é a questão das provas indiciárias. Nós falamos já ao longo da última aula, das fases da produção probatória. São 4 as fases principais: o requerimento, a admissão, a produção e a valoração da prova. Perdão. O requerimento é o pedido. Você pode fazer o pedido de maneira genérica na petição inicial e depois, após a contestação, após a audiência de instrução, após a audiência de conciliação, o juiz em despacho saneador, que nós já vimos, o despacho saneador, pede que as partes especifiquem então as provas que pretendem produzir. Então, o requerimento na petição inicial você faz de que forma? Entre os pedidos você coloca lá: requeiro a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. É um requerimento genérico. Ah, professor, mas então eu não posso juntar provas específicas? Claro que pode. Sobretudo, você deve juntar tudo o que você tiver. Que tipo de prova que você junta? Basicamente, com a petição inicial: a prova documental, o contrato, a confissão de dívida, a certidão de nascimento, certidão de casamento, etc, etc. As demais provas, sobretudo as orais, o depoimento, a oitiva de testemunhas, você requer
em fase posterior da especificação das provas. Mas então é proibido pedir testemunho e depoimento já na inicial? Não, não é proibido. Só essa fase de requerimento pode se dividir em duas, da petição inicial e na petição de especificação de provas. A admissão, que é o segundo momento da prova, das fases probatórias, é o momento em que o juiz admite ou não a produção dessa determinada prova. O momento em que o juiz aceita ou não aceita o pedido de produção probatória. Caso você tenha uma prova ou um pedido de prova negado, o recurso cabível é o agravo de instrumento em primeira instância, né? Mas isso é um assunto para as demais aulas, sobretudo as aulas dos recursos em espécie, que vocês verão no próximo semestre. Espero em Deus comigo também. A terceira fase é a produção da prova. Ou seja, se você pede o testemunho, na audiência de instrução, a testemunha arrolada vai ser inquirida, vai ser questionada por você, pelo juízo, pelo advogado das outras partes. Enfim, é o momento da produção probatória, assim como ocorre com a perícia, a inspeção judicial, etc. E a valoração da prova? Em que momento ocorre a valoração da prova? No momento em que o juiz proferirá, sobretudo, a sentença. Por quê? Porque ele vai pegar as provas produzidas por A, vai pegar as provas produzidas por B e vai ver qual, nesse embate de provas, é a prova que prevalece. Ele vai valorar a prova documental e dar uma força para ela. O contrato foi juntado, existe, portanto, o contrato. Essa parte arguiu, o contrato é falso. Juntou uma prova testemunhal. Enfim, vai ser feita a valoração e as provas que prevalecerem em favor de uma ou de outra parte será aquela que desencadeará o processo de vitória ou de derrota, de prevalência ou não daqueles pedidos. A doutrina ainda divide a produção de prova, essa parte da produção da prova, lembrando rapidamente, são 4 fases. O requerimento, que pode ser na petição inicial ou na fase de especificação de provas, a admissão, a produção em si das provas e a valoração da prova que é feita pelo magistrado. A produção probatória, a doutrina divide ela em 2 partes, em 2 hipóteses. Produção de prova lato sensu e produção de prova stricto sensu. A lato sensu é aquela produzida desde o início. Nós vimos aqui a juntada de documentos na petição inicial. E a produção de provas stricto sensu é aquela feita na fase instrutória, sobretudo na audiência de instrução ou na parte de prova pericial, de inspeção judicial. Lato sensu, portanto, é as provas que aparecem no processo trazidas espontaneamente pelas partes na inicial, na contestação. A produção probatória stricto sensu é aquela colhida durante o processo, na fase de instrução probatória, sobretudo na audiência de instrução. Ok? Nós fizemos naquele quadro da aula passada o momento destinado a quem produz a prova. O autor, o réu, mas é sabido que o juiz tem o dever de produzir as provas. O juiz possui poder probatório. Nós temos que lembrar que nós temos 2 verdades. A verdade processual, trazida aos autos por autor e réu, e a verdade real, que é quase que a verdade platônica, né? O ideal inatingível, inalcançável. Não bastasse isso, o juiz também tem o dever de produzir as provas para tentar equilibrar essas 2 verdades, para tentar trazer a verdade dos autos o mais próximo possível da verdade real. E isso ele faz através dos pedidos de produção de provas judiciais. Existem inúmeras críticas e limitações impostas pelos doutrinadores acerca da possibilidade ou não do juiz, do magistrado, pedir provas. Por quê? Ora, se o juiz tem de ser imparcial, como eu consigo conciliar a imparcialidade do juiz, a atuação dele, a postura ativa
de pedir provas. Não é uma maneira fácil. A doutrina vai chegar da seguinte maneira à conclusão, sobretudo à luz dos professores Marinoni, Barbosa Moreira e Vicente Greco e Fred Didier. Fred Didier, aliás, que baseia sua obra em grande parte no curso do professor José Carlos Barbosa Moreira. E vai dizer o seguinte: a melhor interpretação é a da afirmação de amplos poderes probatórios ao juiz. A atividade probatória produzida de ofício não rompe com sua imparcialidade. Por quê? Porque quando o juiz produz uma prova, não tem conhecimento de qual parte será beneficiada com essa prova. É muito interessante esse pensamento, porque o juiz não sabe qual é o resultado da prova. Essa prova pode beneficiar o autor ou pode beneficiar o réu. Em tese, né? Sempre em tese e sempre presumindo a boa-fé. Então, digamos que num processo o juiz julgue ser indispensável ao conhecimento da demanda, a sua fundamentação para a sentença, que haja a oitiva de uma testemunha X. A testemunha X pode ser impugnada ou questionada por autor e por réu. O fato é que o juiz não sabe quais serão as consequências dessa oitiva. O juiz quer a prova. A valoração da prova é um outro momento. Então a doutrina nos faz pensar e acreditar que o juiz tem poder quase que absoluto de produção probatória, ressalvados, lógico, os casos de má-fé, de concussão, de conluio e os casos em que claramente a imparcialidade não foi respeitada. Né? O Leonardo Greco, por exemplo, nesse texto aqui que eu estou lendo, acrescenta a essa afirmação que eu disse o seguinte: que os poderes probatórios do juiz poderiam se manifestar sempre que fosse necessário assegurar às partes a paridade das armas, mantendo um equilíbrio na relação processual. Pensemos numa balança, uma balança equilibrada, né? Então aqui está o autor e aqui está o réu. Digamos que em um determinado momento o juiz perceba que o autor ou o réu ficou numa posição de defasagem com relação à possibilidade de produção probatória. Cabe ao juiz, então, se colocar de uma maneira em que, pedindo a produção de determinada prova, ele equipare, melhor dizendo, a posição de autor e réu. Nessa situação também se concebe a atitude probatória do juiz. Mas, para finalizar, o princípio da imparcialidade do juiz não significa inércia completa, total e absoluta. O juiz não deve ser um morto-vivo, um mero espectador do processo. Aliás, o Código de Processo Civil Novo, nós já vimos no primeiro bimestre, que o juiz tem que se retirar desse véu de inércia total. Ele deve sim ser mais atuante, assim como as partes, no intuito e no esforço de cooperação em busca da verdade real. O próprio professor Fred vai dizer o seguinte: ainda que sujeita a críticas, vigora no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de produção de provas pelo juiz, desde que o faça em relação aos fatos constantes dos autos. É lógico, o juiz não pode inventar pedidos de provas sobre algo que não foi relacionado nos autos. Então, digamos que na petição o autor alegue 3 coisas para a cobrança de dívida: a existência do contrato, comprovante de alguns depósitos e só. Aí o juiz, por algum motivo, inventa uma situação de uma confissão que possa ter chegado ao seu conhecimento. Se isso não foi relatado na inicial ou na contestação, o juiz não pode, de per si, de ofício, trazer um fato novo ou pedir a prova de um fato que não tenha sido relacionado pelas partes no processo. Então, a possibilidade de produção de provas pelo juiz, continuando, desde que o faça em relação aos fatos constantes dos autos, fundamente a necessidade dessa determinada colheita de provas e a submeta ao contraditório. Se assim não fosse, o juiz colocar-se-ia na posição de mero espectador, e não é essa a vontade do legislador. É isso, gente. Agora, no próximo momento, vamos falar da relação existente entre as provas
e a responsabilidade civil disposta no Código do Processo Civil, ok? Bom, gente, e finalmente, nessa parte da teoria geral das provas, nós que falamos tanto em direito sistêmico, Código de Processo Civil sistêmico, eu não posso deixar de analisar a, a realização e a teoria geral das provas sem relacioná-la ao direito civil. Porque nós já dissemos aqui que o processo é um instrumento ao direito material. O processo civil serve ao direito material civil. O processo civil só existe em razão do direito material de ordem administrativa, constitucional e como fonte subsidiária de normas processuais à legislação material do trabalho e até criminal. Pois bem, se vocês forem lembrar, pegar no caderno de vocês, quando nós pegamos a parte da aula em que nós falamos o que a gente prova, o que nós devemos provar, nós fizemos uma distinção entre o fato e o direito. Ficou claro que eu não preciso provar o direito, até porque iure novit curia, ou seja, a corte conhece o direito, eu não preciso ensinar o padre a rezar a missa. Porém, eu preciso provar, se não o direito, mas o fato. Eu não preciso provar o direito, eu preciso provar a ocorrência do fato. Mas não só a ocorrência do fato. A ocorrência do fato, a interpretação do fato, a dinâmica do fato e as consequências do fato. Então eu preciso provar a ocorrência do fato, a dinâmica do fato, a interpretação do fato e a consequência do fato. Ainda com relação à ocorrência do fato, eu preciso provar o quê? Quem praticou? A autoria do fato. E isso não existe por um capricho da ordem processual legal, civil. Não. Existe por quê? Porque existem direitos materiais de ordem civil que precisam dessa prova para serem pleiteados em juízo. Vocês devem ter um vade-mecum aí à mão. Se não tem, procurem lá no Código Civil o artigo 186 do Código Civil. O artigo 186 do Código Civil diz lá: aquele que causar dano a outrem por ação, omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 186 do Código do Processo Civil, portanto, classifica e qualifica, conceituando o que é ato ilícito. O 927, também do Código Civil, estamos falando agora do Código Civil, da regra geral da responsabilidade civil, diz lá o 927, aquele que por ato ilícito, ou seja, aquele que incorre na regra do artigo 186 e 187 do Código Civil, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, a responsabilidade civil, vocês vão ver no momento oportuno, quando estiverem tratando da responsabilidade civil na cadeira de direito civil, que a responsabilidade civil, ela é o resultado da soma do artigo 186, regra geral, né? Resultado da soma do artigo 186 e do 927 do Código Civil. E vocês viram lá, o que eu preciso provar então? Que existiu um fato, que esse fato é ilícito, quem praticou o fato, por que praticou o fato e se ocorreu o dano. Na parte do ato e do fato, eu preciso provar que o fato ocorreu e que ele ocorreu da maneira como eu estou relatando, seja por prova testemunhal, documental, enfim. A prova do ato ou do fato, ela precisa ser comprovada para fins de responsabilização de quem deva reparar os danos. Com relação à interpretação do fato ou do ato que você está provando, é fundamental para provar o quê? O nexo de causalidade. O nexo de causalidade é a relação, é o liame, é o elan, é o enlace entre o ato e o dano causado. Você tem o ato jurídico ou o fato jurídico ilícito, ou ainda que não ilícito, culpável. Aqui você tem o dano causado, aquilo que faz você procurar o Poder Judiciário.
No meio, você tem o nexo de causalidade. Eu preciso provar, através de todos os meios de prova que o processo civil me dá, que o ato cometido, gerador do meu pedido indenizatório, por exemplo, ele foi cometido de maneira ilícita, dolosamente, ou seja, de maneira arbitrária, de maneira voluntária, pelo causador do dano, ou eu preciso provar ainda, através dos documentos, das testemunhas, da inspeção judicial, da perícia, sobretudo, que o ato causou dano porque o ator que o cometeu o fez com negligência, imprudência e imperícia ou imperícia. Negligência é a falta completa de cuidados. Simplesmente sou negligente, não tomei cuidado, fiz tudo da pior forma possível. Imprudência, não tomei os cuidados totalmente necessários, ou todos os cuidados que deveria. E imperícia, eu não sabia fazer aquilo que eu me propus e fiz da maneira errada. Antes de falarmos do dano, vamos falar um pouco desse nexo de causalidade que eu preciso provar. Por que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos provar todo esse caminho. Preciso provar o ato, o nexo de causalidade e o dano. Se eu provar o ato, mas não provar o nexo, ou seja, a relação entre o ato e o dano, eu vou perder a ação. Por exemplo, adianta eu provar que eu tenho um veículo para conseguir uma indenização por acidente do veículo? Não. Basta provar que houve um acidente com o meu veículo para eu conseguir uma indenização? Não. Eu preciso provar a ocorrência do acidente, o dano que esse acidente gerou, mas também o nexo de causalidade entre o acidente e o dano. Pode ser que o meu carro esteja totalmente destroçado, quebrado, caindo aos pedaços. Então, não vou conseguir comprovar o nexo de causalidade. Com relação à culpabilidade do nexo causal, negligência, imprudência ou imperícia, pensem no caso de erro médico. O médico, assim como o advogado, não tem uma obrigação de resultado. O médico não está obrigado a curar o doente, mas ele está obrigado a fazer de tudo da maneira mais correta possível e de acordo com os conhecimentos específicos e técnicos que ele tem, para tentar curar o paciente. Então, numa ação de indenização por erro médico, muito difícil é provar a culpabilidade do médico, do profissional liberal. Por quê? Porque eu tenho que provar ou que ele foi negligente, que ele foi imprudente ou que ele foi imperito. Fazendo essa prova, eu consigo provar o nexo de causalidade. E o último é o dano. Então nós temos 3 caminhos a serem provados para conseguir a responsabilidade civil regra geral. O ato, o nexo de causalidade, que nós já acabamos de falar, e o dano. E o dano. Ato, nexo de causalidade e o dano. O dano pode ser de ordem material ou de ordem moral. Pensemos numa possibilidade de uma pessoa jurídica estar pleiteando um decréscimo patrimonial por conta de uma inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Basta alegar que eu tive uma defasagem patrimonial? Não. Quais os documentos hábeis, então, a provar o dano de ordem material nesse caso? A escrituração contábil, o livro caixa, os comprovantes de pagamento e depósito, um mês comprovando a renda X, no outro mês comprovando a renda Y. Enfim, o que vocês têm que ter em mente é que o sistema de provas do processo civil, ele anda em conjunto, em paralelo com o sistema da responsabilidade civil do Código Civil. Existem legislações que nós já vimos aqui, alteram a ordem probatória, Código de Defesa do Consumidor, a CLT, entre outros. Nesses casos, não vai ser aplicada essa regra geral. Mas agora não convém falar sobre isso. Por ora, atentem-se muito especificamente com relação a esse caráter instrumental do processo. O processo só existe para provar o quê? As provas no processo civil só existem para provar o quê? Que a
aconteceu um fato, que esse fato se deu de determinada forma, que o responsável pelo fato é o fulano de tal, é A, B ou C, e que esse fato que fulano de tal cometeu gerou um dano, e esse dano é de ordem material, é de ordem moral. É para isso que existem as provas. Fazendo uma analogia com o direito criminal, não a farei, porque não tenho esse conhecimento. Fiquem mesmo com essa analogia do Código de Processo Civil e Código Civil, que o processo civil é um instrumento à consecução da culpabilidade e da responsabilidade sobre determinado ato. Ok? Finalizamos assim com esse vídeo então a teoria geral das provas. Passaremos agora a o estudo das provas em espécie.